nós espíritas temos uma tendência de separar vida espírita e vida financeira. A pessoa acha que espiritismo é algo para ser praticado dentro da casa espírita. E que vida profissional, vida financeira é outro, não tem nada a ver com o espiritismo. Não é? Mas não é assim. Tanto não é assim que Emmanuel ditou pelas mãos de Francisco Cândido Xavier um livro chamado Dinheiro. Dinheiro. Né? E eu digo aqui, Paulo, por exemplo, meu pai é dono de uma pizzaria em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, e ele teve que fechar a pizzaria. Teve que fechar. Não é? Então, esses momentos de crise, em que vem a aflição financeira, são momentos em que a gente precisa se reinventar. Toda vez, cada tipo de aflição. Tem a aflição que nós tivemos uma irmã aqui trazendo uma aflição no casamento. Então, tem pessoas que estão passando por uma aflição no casamento, outras estão passando por uma aflição da saúde, estão com a saúde debilitada, outros estão passando pela aflição financeira. Cada tipo de aflição tem uma lição diferente a ser transmitida. Toda vez que nós passamos por uma crise financeira, isso é um chamado para que a gente se reinvente. Repense a nossa vida profissional, repense a nossa capacitação, que a gente se reinvente, aprenda coisas novas, saia da zona de conforto, se arrisque a aprender habilidades e talvez é um momento difícil que a pessoa precisa se reinventar. Precisa se reinventar. Não é? E há diversas mensagens a esse respeito. Tem uma que foi uma mensagem que me salvou no momento em que eu passei muita dificuldade financeira, porque eu já passei fome literalmente. Tem uma mensagem de Emmanuel que chama oração e ação. Depois a pessoa joga na internet aí, oração e ação. E tem uma parte lá dessa mensagem em que Emmanuel fala sobre dificuldade financeira. E ele vai falar exatamente isso. Quando defrontado com uma dificuldade financeira, nós estamos sendo chamados pela vida a engrandecer a qualidade da nossa ação. Qualificar, aprender coisas novas, empreender em outras áreas, ou seja, se reinventar. Se reinventar. Porque se a pessoa ficar parada, a crise engole. Não é? Então, essa também é uma grande oportunidade na quarentena. É uma grande oportunidade. E eu gostaria de lembrar que o recolhimento de Paulo no deserto foi também consequência de uma crise financeira. Saulo tinha um ótimo salário no Sinédrio, ele recebia uma ajuda do pai e, de repente, ele perde o emprego, perde a ajuda do pai e ele procura Gamaliel desesperado, falando assim, eu não tenho como sobreviver. Eu sou um doutor da lei, não tem como, eu vou morrer de fome. O Gamaliel fala, mas espera aí. Você é hebreu. Tem certeza que você aprendeu uma habilidade manual. Aí o Saulo, eu aprendi a tecer tapetes. Ele fala, então, acabou. Acabou. Vá tecer tapete. Então você imagina, um homem que era um juiz, porque ele era um juiz.
Ele era um juiz do Supremo Tribunal Federal de Israel, que era o Sinédrio. Perdeu o salário, perdeu a ajuda do pai, foi deserdado, ficou, não tinha nem pão para comer. Foi fazer o quê? Se transformou num tecelão de tapete. Outro caso que nós temos, do Quinto Varro. Quinto Varro. Quinto Varro era um patrício romano que trabalhava numa empresa de navios do primo. A esposa dele o trai com o primo, começa a ter uma relação extraconjugal com o primo. E o que Quinto Varro faz? Para não gerar escândalo, ele sai de casa, perde o emprego, perde a condição financeira e ele vai ser o quê? Jardineiro. Jardineiro. Essa história está no livro Ave Cristo. Então, e eu poderia citar aqui mais umas 100 histórias que estão nas obras espíritas. Mas, por experiência própria, eu posso dizer o que eu aprendi. Eu aprendi que toda crise financeira é um convite para a gente se reinventar. Agora, precisa abrir mão de preconceito, precisa abrir mão da zona de conforto, precisa abrir mão do orgulho, precisa mudar. É uma ocasião de mudança e de transformação muito intensa. Muito intensa. Justiça seja feita. Os cantores sertanejos estão dando uma lição de caridade para nós espíritas. Todos estão fazendo lives, estão arrecadando toneladas de alimento e centenas de milhares de reais para famílias carentes e para as pessoas que não têm como passar por essa crise, porque estão numa situação de muita vulnerabilidade. Então, fica a dica para nós, né? Será que nós, comunidade espírita, não podemos fazer algo também assim, né? Será que as comunidades religiosas também não podem fazer isso? Então, olha só, quem está dando uma lição de caridade para nós são os sertanejos, os cantores sertanejos. Né? Então, nós temos que ajudar, sim. Essas horas é a hora da caridade, a hora da solidariedade. Porque muitos estão numa situação de fragilidade que a pessoa não tem nem força para trabalhar, porque ela não tem o que comer. Essa hora é a hora da caridade. Não tem como evitar as emoções. Ninguém consegue evitar uma emoção. Porque a emoção, ela é um automatismo psíquico. Todos nós experimentamos angústia, tristeza, medo, raiva, inveja, despeito, ciúme. Todos nós. Então, a questão não é ficar brigando com a emoção. Bateu a angústia, veio a angústia, não tem problema. A pergunta é, e agora, o que eu faço? Imediatamente, recolhe em silêncio, faz uma oração, procura uma página, procura depois de uma oração, de um recolhimento, de respirar fundo, de ler uma página, procura uma atividade que lhe dê prazer e faça o que então? Adote comportamentos que vão te fortalecer para você não sucumbir àquele surgimento súbito da emoção angústia. Então é isso. Né? Quando a gente entende isso, é natural. Durante o dia aqui, eu enfrento 5, 10, 15 momentos de angústia. Natural. É natural. Mas o que a gente faz? Quando você treina, a angústia começou a surgir. Eu não brigo com a angústia. Eu não brigo. Surgiu a angústia, eu vou meditar, eu vou orar, eu pego uma página, eu escolho uma música que eu gosto. Eu adoro, né? Então, cada um tem as músicas que gostam, né? Eu vou ouvir aquelas músicas que eu gosto,
anima, eu vou lavar uma vasilha, quer dizer, eu vou encontrar uma âncora que me dê sustentação. Então, sentir angústia é normal, é natural, né? O que eu faço depois que a angústia surge é que está o segredo. Às vezes, conversando no telefone com uma pessoa, você evita um suicídio. Às vezes, mandando um WhatsApp para uma pessoa querida, com uma página de um livro, você evita um divórcio. A caridade não é apenas aquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico. Não é apenas dar algo palpável. A caridade também é aquela que emana do espírito imortal. E qual a caridade que o espírito imortal faz? A caridade da escuta, a caridade da palavra, a caridade do olhar. Você faz uma videoconferência, você olha nos olhos da pessoa, você pode salvar uma vida. Não é? Muitas pessoas têm narrado aqui dessas lives nossas aqui. Estão dizendo assim, meu Deus, você não sabe o bem que essas lives estão fazendo. Então nós precisamos ampliar o nosso conceito de caridade. Precisamos desmaterializar a nossa caridade. Porque a angústia do mundo agora, a angústia agora é psíquica. É psíquica. As pessoas estão morrendo por dentro. Elas estão precisando de consolação e esclarecimento. E nisso, todos nós podemos ajudar. Mas é tão engraçado, né? Porque assim, nós temos declarados no IBGE 1 milhão de espíritas. 1,5 milhão, 1 milhão, né? Então, assim, a comunidade espírita precisa engajar, precisa entender o poder das mídias sociais para levar consolação e esclarecimento aos corações. Nós precisamos entender isso, não é? Quantos depoimentos de pessoas estão sendo assistidas online, jovens e tudo, que estão sendo libertados do suicídio, não é? Então, assim, resumindo, a pergunta, como fazer a caridade agora na quarentena? Eu retiraria aquela frase que Jesus disse para Paulo, usa os poderes do Espírito, não poderás atender a todos pessoalmente e ao mesmo tempo, mas usa os poderes do Espírito. Naquele momento, Paulo não podia sair da igreja de Corinto. Ele não podia viajar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o próprio Cristo aparece na igreja de Corinto e fala, usa os poderes do Espírito, meu filho. E o Paulo ficou, mas o quê? O quê? Ele fala, escreve. Na época era escrita. Hoje nós temos aqui live, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Nós temos que usar os poderes do Espírito e dilatar nossa influência para o mundo inteiro. Tem gente nos acompanhando aqui de Portugal, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Olha aí. E nós estamos aqui, você na sua casa, eu na minha. Poderes do Espírito. Nessas épocas de crise, a gente começa a ter comportamento de manada. As pessoas começam a agir sem nenhuma reflexão, simplesmente porque os outros estão fazendo, né? Então precisa tomar cuidado com isso, né? Por isso que nós estamos falando aqui de recobrar a serenidade, a prece, a leitura, selecionar o que a gente assiste, selecionar as informações para quê? Para que a gente aprenda a recuperar o nosso discernimento, a nossa fé raciocinada. Senão nós vamos nos comportar de acordo com a massa. Aí é comportamento irracional, né? Eu tinha 16 anos de idade e eu conheci um grande espírita aqui de Belo Horizonte chamado Leão Zálio. Ele era muito amigo do Honório Abreu, que foi um grande professor para mim, né? Professor de doutrina espírita, com quem eu aprendi, meu Deus, tanta coisa. E o Leão Zálio, eu visitei uma vez na casa dele, que ele tinha um culto no lar, na casa dele, que ele abria ao público, sabe? A casa lotava, porque
ele tinha uma filha com paralisia cerebral, e ele falou: meu compromisso é minha filha. É aqui que eu vou vencer a encarnação. Então, como ele não podia se deslocar, porque era ele sozinho, aposentado, cuidando da filha, ele ficava lá cuidando da filha, mas abria a casa dele. E aí, uma vez, ele me disse assim: meu filho, você toma muito cuidado com o espírita de pijama. Aí eu falei: oi, seu Leão, espírita de pijama? Como assim? É que o espírita de pijama, meu filho, ele é o seguinte: ele só fica de pijama dentro de casa. E ele critica tudo que os outros fazem. Ele é um fiscal da vida alheia. Ele só encontra crítica, mas você nunca vai ver ele tirando o pijama e fazendo alguma coisa. Então, Paulo, os cristãos primitivos, eles eram apedrejados. Apedrejados. Quantas vezes o Paulo foi apedrejado? Quantas vezes o Paulo teve que sair escorraçado? E nós vamos ficar com medo de aparecer na internet? Medo de ser criticado? Medo de hater? É isso, né?